A primeira pergunta é o seguinte. Estamos falando da sua carreira, da sua história maravilhosa de vida. Olhando para trás, Luísa, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Foi quando eu entrei na prefeitura. Em E 88? nos primeiros meses, né, teve um acidente numa favela lá no Morumbi. Aqui, no Aqui Morumbi. Né? Que acidente foi? Uma favela, a infiltração da água que vinha dos prédios. Sei. Numa favela que existia lá há muitos anos. Não é Paraisópolis. Paraisópolis. É Paraisópolis. Então, aquela favela, ela se inundou, né? E morreu muita gente. É mesmo? Aí eu Logo no corri pra começo? lá, hein? Logo nos primeiros dias? Não, os primeiros meses. Os primeiros meses já teve essa tragédia? Primeiro ano, teve essa Caramba. tragédia. Morreram jovens, crianças, famílias, enfim, não chegava inteira, mas membros da família. Caramba. E eu sofrendo. Não foi fácil governar essa cidade, viu, Vilela? O preconceito, a discriminação. Ele não imaginava, eu fui uma zebra mesmo, né? Você Ninguém escutou imaginava. muita coisa Nossa. que era para te desistir. Então, imagina, no começo do governo acontece uma tragédia dessa e vem logo a ideia de que eu sou incapaz, incompetente. Eu não podia prevenir nenhum problema, eu já vinha de tempos. De outros. Eu não sabia, aquele problema não existia. Foi infiltração de água, uma favela num nível muito mais baixo do que os prédios. Entendi. Então, minou e teve um acidente gravíssimo, né? Uma enchente lá, uma infiltração de água e morreram algumas pessoas, não me lembro exatamente o Que número. tragédia. E aí eu fui para lá, aí fiquei o tempo inteiro lá. Aí daí, depois desse desastre, a gente transferiu essas famílias até a gente construiu um conjunto na Raposo Tavares. Tem uma comunidade lá de construção de casas que nós construímos assim, modernas, boas, seguras, para onde essas famílias foram, e a prefeitura doou a essas famílias que foram vitimizadas naquela tragédia. Ali foi o momento mais trágico. Mais trágico. Segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo. A senhora acha que vai até uns 140, 150 anos, pela saúde que está? Não, eu estou fazendo hora extra. É a nossa rainha. Já estou fazendo hora extra. Já estou fazendo hora extra. Que isso, Luísa. Mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet e o pessoal pode voltar aqui daqui 297 anos. Isso então é legal, esse né? burrinho que está aí. Vai ficar para sempre eternizado aqui. Esse burrinho. E para o pessoal que voltar daqui 230... Esse é platerinho, hein? É o platelinho. É platero. O nome dele é Platero. É platero. Platero. Pessoal que voltar daqui 200 anos nesse vídeo para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Aquela frase de túmulo. Luiz Valeu a pena. Valeu a pena mesmo? Faria tudo de novo. Olha só. E a terceira pergunta, se a senhora tem alguma dúvida da vida, algum questionamento. Mas lógico, é o mistério da vida e da morte. Divide um desses com a gente. Qual dúvida? Divide um dessas perguntas que a senhora faz. A dúvida da vida. Uma indagação o que é a filosófica, vida? né? O encontro entre as pessoas. Esse meu encontro contigo, aqui com a tua equipe. Eu penso sobre isso também. Então, por que acontece isso? Não, é acaso. Eu nasci de uma família pobre, sem terra. Miserável, né? Miserável. Migrou em 2 secas. Eu migrei numa delas, familiarona. A gente passava fome, passava dificuldade. Meu pai vendeu a aliança dele primeiro para poder comer com a família e depois teve que vender a aliança da minha mãe para poder sobreviver comida naquele dia. Ele era sapateiro também, ele era celeiro, mas era sapateiro também. Ele fazia conserto de sapato, de sandália, e fazia chinelo também. Era uma família muito pobre, né? Muito. Certo? Mas aí eu vi assim, meu Deus. Não, e uma outra coisa que me intriga e que me faz me indagar, né, é o que me põe na cabeça que eu rompi com o padrão da minha geração, de moças, minhas de ser primas, a primeira que quebra um padrão, um paradigma, né? Você podia seguir... E também assim, em geral, a mulher nordestina da minha geração casava muito jovem, muito jovenzinha. Que idade? 15, é mesmo? 15, 16 anos. Né? Tinha uma filharada enorme, como a da minha família, ou até mais. Né? E reproduzia... Você já quebra esse negócio de não casar cedo. Não me casei. E eu disse assim, eu quero... Não, eu já entendia
que porque muitas famílias tinham que arribar naquelas condições. Arribar o que é? Ir embora. Ir embora. Arribação. É como a ave de arribação. Né? Ah, é? É a arriba. O migrante nordestino. Entendi. Né? É arribar? Vai arribar, sair da seca, muitos ficaram no meio do caminho, ou ficaram no meio do caminho, até fazer um caldo de piqui. Piqui é você conhece o piqui? Já comi lá. E é muito saboroso, tem muita substância, né? Então eles conseguiam um salzinho, ferviam ali, tomavam aquele caldo do piqui, muito forte, para poder se levantar, poder chegar lá na outra cidade. Não foi o caso da minha família ainda não, mas era coisa parecida, mas não chegou a ser assim. Né? Aí eu pergunto, veja, a gente viveu isso, eu vivi isso, como é que eu rompi com o padrão da minha geração, da minha condição de classe. É a minha origem de classe que determinou o que eu chegasse a isso, né? Aqui. Eu não vou me casar, não vou querer. Eu vou estudar. E meu pai não podia me mandar para outra cidade, que assim implicava em pagar colégio, sobreviver. Mas uma tia minha, irmã da minha mãe, única irmã que minha mãe tinha, também viúva, sacrificada, pobre, com a filharada também. Mas ela me levou para a casa dela, ela tinha uma filha mais velha que era professora, mantinha a família como professora, ela era costureira, também ajudava a manter a família. Ela me levou para a casa dela para eu estudar. Olha só. Eu devo a essa minha tia, essa minha prima, eu ter estudado. Ter essa chance de estudar. Que mudou tudo, né? Aí mudou tudo. Eu estudei na casa dela até o curso ginasial, né? Terminei o primário, o ginasial, quer dizer, fiz o exame de admissão, fiz o curso ginasial, né? E aí, a partir dos 4 anos, eu já tive condições de fazer o colegial, uma escola pública, né? Mas aí eu tive que deixar de estudar para poder... Quer dizer, eu fiz o curso colegial, 3 anos, mas eu não pude fazer faculdade. Porque para eu fazer faculdade, eu não podia fazer com minhas irmãs mais novas que eu pudesse estudar. Eu fiquei 9 anos sem estudar. Eu fui para a faculdade, fazer faculdade, e aí já não era mais minha medicina, eu queria fazer medicina. Aí eu fiz serviço social, porque eu já estava com outra orientação de vida. Entendi. Se fizesse naquela época, ia ser medicina. Mas aí eu já estava já estava trabalhando no social, aí fiz serviço social, né, como assistente social. Aí de lá para cá, aí vim para São Paulo, fugindo da ditadura militar. Perseguida pela ditadura militar. Você vê, né? Os pontos sendo ligados. Aí assim. eu te pergunto, isso é um mistério. Por quê? O que me fez fazer essa trajetória? E não é uma coisa planejada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não, ímpeto, apelos... Olhando para trás, parece que é tudo planejado. Que tudo deu certo, mas não era, né? Não. Ser prefeita de São Paulo, meu irmão. Quando é que eu podia imaginar? Não hoje. Hoje seria mais fácil. Naquela época... Há 33 anos atrás. Eu fico pensando também sobre isso, né? Essas escolhas que a gente faz e as escolhas escolha, não. E as escolhas que a vida faz pra gente, né? Meu irmão, e outra coisa, não é uma coisa individual. Não. Não é você que chegou onde você chegou. Não, é uma soma de variáveis, de fatores, de encontro de pessoas, de momentos, de família, de ambiente onde você nasceu, família onde você nasceu, né? O gene que você tem. A gente acha que a gente controla, mas não controla nada, né? A vida vai levando a gente. Isso é fantástico, é uma aventura. Eu acho. Isso é uma coisa que eu me pergunto, né? E por que eu não sou uma ave? Por que eu não sou um animal? Sou uma pessoa, um ser. E por que você nasceu? Onde nasceu? Na época que nasceu? Naquelas condições. O que me fez mudar o rumo? Não foi as circunstâncias que me fizeram mudar o rumo. Eu não queria sair do Nordeste. Claro. Eu queria continuar se você nascesse lá no interior pela reforma agrária. E se você nascesse no interior da França, você teria outra caminhada, outro tipo de cabeça. Porque eu nasci daquele casal pobres e semi-analfabetos, mais dignos, sabe? Nos educaram nos termos mais... não teremos essa resposta em vida. Não vamos ter nunca. E ainda bem, né? É importante. Mas o importante é fazer as perguntas só e deixar... rolar. E deixar rolar, não é? Pô, obrigado demais por esse papo. Dava para conversar mais umas 5 horas, né? Mas eu não quero também... Quero guardar a Luísa para outro momento. Teu público 1 milhão, né? Você tem 1 milhão ou mais. 1.300.000 aí, mas... Rapaz, esse povo, será que gostou disso? Vai gostar. Você deixa... Vamos... Como que chama? É platino? Como que é o nome do burrinho? Platero. Então, se você esteve aqui até o final, prove que você esteve até o final com a gente, escrevendo nos comentários
Platero. Aí a gente sabe que você esteve até aqui o final. Que tá legal. certo? Obrigado, Luísa. Obrigado. Simpatia de vocês É também. A criatividade dele é incrível. Tem que ter para chegar até aqui, né? Obrigado a todos vocês. Pergunta, eu nem chamei a pergunta, né, cara? Não esqueci de chamar as perguntas. É verdade. Tinha algumas aí, pô, só fala as perguntas aí pra gente saber, que não vai dar tempo de responder, né? Tinha algumas sobre... Já foram respondidas? Já foram respondidas, Por a grande exemplo? maioria. Sobre o caso, né, das eleições do que a Globo não divulgou, Sim, né, isso a gente falou aqui, então. E aí só teve uma que em 1987 ela foi agredida, né, pela Polícia Militar em uma manifestação dos funcionários públicos, né? Essa foi, acho que, a única que ficou faltando. Foi isso mesmo? O que era? Em 1980... Fala aqui no microfone, por favor. Aqui, ó. Explica pra gente. A agressão foi numa ocupação. Aqui Foi no uma microfone. operação era uma favela lá na Zona Leste, né? E a população estava sendo despejada, de madrugada, né? E eu fui para lá, eu era assistente social, Sei. só assistente social. Não... Aí eu fui para lá para ajudar a negociar com... Sim. Porque a justiça mandou Despejar. desalojar. E foi na época do Jânio. E o Jânio tinha a guarda metropolitana que ele criou. E chegou a matar o Adão, era um ocupante Sei. da favela. Eu fui para lá e tinha numa das barracos, um dos últimos barracos, porque desde as 6 horas da manhã começam as despejos de favela com a polícia, né? E derrubaram todos os barracos, faltava um único barraco onde tinha 2 crianças. Tinha 2 crianças, uma criancinha maiorzinha, de 4, 5 anos, com uma criancinha ainda mais... A mãe estava trabalhando como faxineira e elas ficaram sozinhas dentro de casa. E eu fui para dentro do barraco para não permitir que derrubasse o barraco antes que a mãe aparecesse. Porque eu ia levar essas crianças para quem? Para onde? Eu fiquei lá dentro, aí a polícia me arrastou, né? E me tirou de lá de dentro. E tem uma foto, a polícia me agredindo, de certa forma, e eu resistindo para não deixar as crianças só. Né? Que coisa, meu Deus. É a vida do povo, meu irmão. Isso é foi a em vida do povo. 87, você falou? 87. 87, Um ano antes de ser foi prefeita. Isso com certeza ficou Não na tua foi- memória na hora de ser prefeita, né? é evidente. De falar com esse pessoal, de ajudar essas pessoas. Né? Não, claro. É. Não, o povo sofre muito. A minha origem também, né? Eu sou o que eu sou como eu sou. Eu acredito em que eu acredito. Eu fiz essa opção de vida pela minha origem de classe. E eu não traí minha origem de classe. Isso é Porque importante. tem gente que nasce de uma origem humilde e trai essa origem. É. Né? Há outros Esquece. que não, estão de outra origem e fazem uma opção pela outra Como o classe. Suplicy, por exemplo. Do Suplicy. Percebeu? Você. Exato. Eu fui fiel à minha origem de classe. Isso é bonito e importante. Ah, aqui Tem uma tá a imagem, foto. Tá- Ó, essa daí. Tem como ampliar? Caramba. Isso foi onde? Em que região? Foi em Itaquera. Itaquera? Itaquera, onde nosso amigo aí mora, né? Em Exatamente. Itaquera. Caramba. Obrigado demais, Luísa. Obrigado a Meu vocês irmão, que estão com a obrigado gente até você, hoje. Parabéns vocês, viu, por esse trabalho. Eu fico Falem impressionado. pra multidão que vocês estão falando. Vamos Isso falar. É uma força. Isso daqui Eu é um digo, lugar- Não sobre o que eu estou falando. Não, sabe? aqui é um lugar pra gente discutir acreditar ideias, que é acreditar. possível, que é possível. A senhora me trouxe muita esperança hoje, viu? Se a senhora tem esperança, quem sou eu para não ter esperança, Meu né? irmão do céu. Porque eu tava bem desanimado aí. Não, viu? não pode. Não pode, porque... A gente vê tanta coisa, Deixa né? eu dizer, o desânimo, a desesperança, o desalento, né, da doença, quer dizer, você fica deprimido, Exato. sem vontade. Sem vontade de fazer as sem coisas. fazer nada, tem vontade só de dormir numa coisa a mais, né? Um pouco assim. É. Isso é conservador. Você olha para o teu umbigo e não tem o que fazer. Individualmente você não vai para canto nenhum. Isso. É conservador, é reacionário, é de direita. Agora, a esperança, que é um sentimento interior, né? Em que você acredita, é possível, age e é contagiante. Se eu estou perto de vocês, se eu tenho... Isso não como um discurso vazio, uma retórica, mas se você percebe que Se é você de não é verdade, verdadeira né? naquilo, te contagia. Você contagia outro. Daqui a pouco é uma força. Exato. Uma força que muda. Já me contagiou. Espero ter contagiado você em casa. Tem mais perguntas?
Tem mais uma aqui. Esqueceu de ligar o seu microfone de novo, né, Lene? Pô. Tem uma aqui do o pessoal do skate está dizendo que ela é considerada a madrinha do skate. É o pessoal mesmo que tá ficando. Ela era do skate, de descer o Ralph e fazer altas manobras mesmo, Luiz Erondinho? Olha só, não sabia desse... Qual que foi? Que história é essa? O que é do skate? Não, veja, o Jânio Quadros, que foi o prefeito que eu sucedi, Sei. ele proibiu, por um decreto, que se praticasse o skate na cidade de São Paulo. Ele proibiu o skate? Proibiu o skate. Proibiu no parque. Skatofóbico? Ele é skatofóbico, sei lá. E outra coisa, o guarda civil ia lá, tomava o skate da criança, do garoto. Nossa! Né? E eles saíam chorando. Hoje eu tenho amigos que são skatistas da época, né? Que os pais davam para eles o skate, para eles comprarem o skate, ou construir o skate, faziam. O guarda tomava, quebrava e ainda ameaçava levá-lo para o juiz, do juizado. Olha só. Aí que na campanha, isso foi antes da campanha de 88, né? Aí na campanha, né, eles vieram conversar comigo, eu disse, olha, se eu me eleger, será um dos atos que eu vou baixar para legalizar o skate na cidade. E aí o que a senhora fez? Aí eu fiz isso, logo que eu fui assumir legalizar? a prefeitura. Eu liberei tanto o Parque do Ibirapuera e a cidade. Para poder ser livre de... Quem quisesse praticar o skate. Entendi. E aí ele, no momento em que eu assinei o ato, eu estava lá embaixo, ele estava com o skate e eu andei um pouquinho de skate. Olha aqui, ó, tem ela fazendo umas manobras aqui junto com o Boulos. E teve também o lance da senhora... eu não lembro direito, a Fórmula 1 teve uma época que saiu de São Paulo ou foi para o Rio de Janeiro? Não, saiu do Rio de Janeiro e ia sair do Brasil. Ia sair do Brasil por quê? Saiu do Brasil porque saiu um piloto muito tetraplégico, né, de um acidente lá em Jacarepaguá? Por insegurança do autódromo lá. De Jacarepaguá. E o Brasil ia sair da agenda da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, por conta desse acidente. E o Brasil não tinha nenhuma pista de skate segura, em condições de Fórmula 1? Prêmio. De Fórmula 1. Tá. Não tinha nenhum... Só tinha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro provocou esse acidente, né? E aí... olha aqui, ó. A imagem que a gente resgatou aqui. Isso foi no dia que eu... Olha, rapaz. Mas Interlagos já existia? A pista de Interlagos? Não, existia o autódromo, né? Existia já. O autódromo, mas assim, não casaram velho. 1 milhão de metros quadrados, numa região deteriorada, cheia de favela, rodeada de favelas, uma população muito pobre. E só quem usava aquilo lá, e tinha uma equipe da prefeitura, funcionários, mantendo aquilo lá para poder manter. Um gasto lá. E quem usava aquilo lá era aquele outro forma de... Como é que é? O kart. O kart. A prática de kart. Com meninos ricos aí, né? Subutilizado, então. Subutilizado. Aí eu visitando os equipamentos da prefeitura, logo no início do governo, primeiros dias, com o secretário da área, eu disse assim, olha, isso aqui não faz sentido manter isso aqui. Uma área enorme, numa região, sabe, de pobreza. É melhor transformar isso num conjunto habitacional. Você fazer casa para pobres, isso aqui, né? Mas aí eu me dei conta, né, de, olha, isso aqui se a gente consegue recuperar esse autônomo e entrar de novo no... Eu sabia que o Brasil ia perder. O Brasil ia perder, não deixava de estar incluído, né? Como ser um país sede de uma para ser um dos... Né, assediar o Grande Prêmio. Aí eu fui procurada por Piero Gância, que era aquele representante do Brasil na FIA. Sei. Aí a gente conversou e ele se comprometeu de defender se eu garantisse a recuperação do autónomo. Em 4 meses, só faltavam 4 meses para a realização 4 meses? Eu não tinha dinheiro, rapaz. Eu estava entrando na prefeitura naquela hora. Uma crise com a dívida da prefeitura. Mas eu intuí, nós mulheres temos umas coisas, né? Intuição. Eu intuí que aquilo era bom. Que é trazer investimento, é trazer turismo. E promovia politicamente a cidade no mundo. Claro. O Grande Prêmio. Todo mundo vendo, né? Resultado, os empresários que prestavam serviço à prefeitura na construção de obras, né, a gente fez um acordo absolutamente legal, né? Os meus assessores na área jurídica disseram que era legal, era perfeitamente viável e legal, né, de fazer negócio com os terrenos da prefeitura que existiam na cidade,
sem uso, né, de fazer um acordo com a Shell. Quer dizer, cede por um certo número de anos esses espaços para eles instalarem posto de gasolina para vender e bancarem, e a Shell e outros empresários que prestavam serviço à prefeitura, né, bancarem a recuperação do autônomo. Entendi. Isso se fez. Em 4 meses? Em 4 meses. E modernizou. Inclusive, a equipe técnica da FIA veio inspecionar, fiscalizar como é que ficava. E, de fato, transformou-se no mais seguro, mais moderno, naquele momento, autônomo do mundo. Olha só. Né? Então, ele passou a um prestígio que projetou. E outra coisa, foi na época em que o Collor, né, confiscou, lembra? A poupança. Foi no confisco nessa época? Confisco. Não circulava dinheiro brasileiro na época. Caramba, todo mundo... O dinheiro que circulava naqueles dias da FIA, ou seja, da vinda da equipe, trazer os carros, preparar o evento, o grande evento, era dólar. Ele não tinha dinheiro circulante, dinheiro nacional. Era dólar. Caramba. E a prefeitura, com dívida, com falta de recursos para manter os equipamentos todos deteriorados da cidade. Foi no começo do governo, né? Olha aqui, ó. Foi no segundo ano do governo. Ao lado e dela o fato tá o é que... Bulemax está ao lado dela. Ah, é? O Bulemax? Bulemax. Olha só. Então, a gente conseguiu recuperar em 4 meses. Eu reinaugurei. O autódromo e aí o resto é história. Foi um grande evento. Agora, vem o Collor, foi no começo do governo dele, era em março. Eu tomei posse em janeiro. E ele também tomou posse em janeiro. Resultado. Eu já estava há 1 ano, né? Ele toma posse. E quem entregou a taça não fui eu, foi ele. O presidente da República. Ainda recebeu os louros. Eu entreguei só para o segundo colocado. Olha só, ainda levou a... Não, aí fiquei com um monte de processo, porque tinha vereador que tinha sido secretário do esporte e viu o sucesso. E aquilo lá prestigiou o nosso governo, né? Mas por que processo? Por que processo contra mim, contra a prefeitura. Por causa do autódromo, não? Por causa do contrato que eu fiz com a Shell, de emprestar, de ceder, né? Fazer uma concessão de uso. Né? E outra coisa, todo mês o resultado líquido das vendas vinha para as caixas da prefeitura. O contrato é o seguinte: eles pagavam 5% dos lucros deles mensalmente para os cofres da prefeitura, para usar o terreno. Entendi. Por um certo número de anos. Era a troca. Era a troca, né? Portanto, a prefeitura se beneficiava. Ainda ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Mas aí, na luta política, na perseguição, ainda tem processo rendendo aí, né? Eu acho que ainda tem processo. Ainda me defendendo. 33 anos já. E a minha sorte é que eu tinha uns colegas que trabalharam comigo, o Pedro Dalari, o filho de Dalma Dalari, que acabou de falecer, né? Eduardo... Não. Cardoso, que também era um advogado bem jovenzinho, trabalhava comigo como assistente social, ele bem jovem. Né? Já deu trabalho para eles. Deu trabalho, eles trabalharam comigo na prefeitura, depois, ainda hoje eles me defendem. Defendendo até hoje. Porque eu não tenho dinheiro, e como é que eu ia fazer? Tá certo. Tem mais perguntas? Não, aqui foi. Então já dá o like, curte esse vídeo e espalhe a mensagem aí, né? Que a gente falou aqui. Essa mesa aqui é um campo... Obrigado, mas aqui é um lugar da gente discutir ideias, falar sobre mudanças. É muito legal. Gostou? Gostou do papo? Eu adorei o papo. A gente relembrou histórias. Eu fiz uma viagem na minha cabeça aí de memórias antigas de criança. E é isso que deve atrair o teu trabalho para essa juventude toda aí. Tomara. Aí, né? Tomara. Dá esperança a essa gente. Você pode, aquela expressão. Você pode. Você pode. Exato. Né? Obrigado pode. Demais. Meu irmão, obrigado. E parabéns, viu? Valeu, gente. Obrigado. Vocês todos, um grande abraço. Tchau. Valeu. Pouquinho.